Abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é o melhor dia, melhor domingo, domingo que Deus mesmo preparou para nós, para que nós vivemos bem, vivemos tranquilo, debaixo da graça do Evangelho que nos salvou aqui na nossa mente. Muito bom estar aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso, somos a Igreja de Cristo em Graça. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro e devido a essa graça maravilhosa, devido a essa tecnologia que está a nosso serviço, podemos falar com o mundo inteiro. Eu estava me lembrando um tempo atrás, não é isso? Quando nós começamos a falar a respeito dessa graça, a respeito desse Evangelho, nem imaginávamos que um dia poderíamos estar falando ao vivo para todo mundo. Quando nós começamos com fita cassete, não é isso? Aquela de 60 minutos, muitos até nem conheceram, não é isso? Que logo veio aí a tecnologia, veio o CD, veio o DVD, veio a internet, e graças a Deus, tudo para a honra da glória do nosso Pai, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua audiência. Já temos visto aqui alguns abençoados que estão aqui ao vivo nos acompanhando. Minha filha Gisele, minha irmã Denise, minha tia Cida, meu tio Wilson. Muito obrigado pela audiência de vocês. E receba aí que a palavra corra, seja glorificada e muitos possam alcançar. Minha mãe Esther também, que hoje não pode estar aqui perto de mim, mas está um pouco distante. Devido a essa tecnologia, pode nos acompanhar. Meu amigo Marcos Rodrigues, muito obrigado, abençoado pela sua audiência. Que a palavra corra e seja glorificada também na sua vida. Vamos aqui tratar hoje de um assunto bem importante, um assunto que está em moda. Temos ouvido falar a respeito desse assunto por muitos abençoados, que é o congregar. Mas antes gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem, para que outros alcancem essa palavra. Não a minha palavra, mas a palavra do Evangelho da Graça, que diz o apóstolo Paulo, que é o poder para a nossa salvação da nossa mente, salva aquele que crê. Porque é necessário, abençoado, que você tenha uma educação para viver nesse mundo. E essa educação só é dada através do Evangelho da Graça de Deus. Nosso papai, nossa mamãe nos deu a educação segundo a carne, que nós procuramos nos comportar bem. Mas para o nosso espírito, para que nós possamos andar aqui bem, dentro desse corpo de carne, só o Evangelho da Graça de Deus, para nos portarmos bem diante de Deus nesse mundo aqui. Então, abençoados, peço que você também se inscreva no nosso grupo no YouTube. Se por acaso você ainda não é inscrito, por favor, nos ajude aí a fazer com que a palavra corra e seja glorificada. E nos assista aí, como está fazendo a abençoada Dilmara Silva, Dilmara Contil, não é isso? Muito obrigado, abençoado, pela sua participação. Espero que tenha falado o seu nome correto, mas Deus o sabe, Deus que está aí no seu espírito, não é isso? Então, o assunto de hoje que nós vamos aqui tratar é esse. Congregar sim, veja bem, congregar sim, com rudimentos, aí não, com rudimentos estamos fora. Então vamos aqui repetir, congregar sim, com rudimentos não. Quando nós falamos aqui, abençoados, veja bem, quando nós falamos aqui em congregar, é um assunto muito falado ultimamente. Quando falamos aqui em congregar, estamos falando em estar junto, estar reunidos em um grupo, com o mesmo espírito, com o mesmo sentir, com o mesmo pensar, todos ali juntos no mesmo entendimento. Isso que é congregar, estar junto. E o que nós entendemos por rudimento? A Bíblia fala muito, o Evangelho fala muito em rudimento. Rudimento é o que se perde a razão do uso por chegada de algo mais excelente, pela chegada de algo superior, por algo melhor. Quando você está usando alguma coisa e chega alguma coisa melhor para aquele uso, então aquilo que você usava passou a ser um rudimento. Nós demos aqui uma certa vez um exemplo da televisão preto e branco. Você lembra, né? Você mais antigo, aí, bem lá para trás, não é do meu tempo não, mas eu me lembro bem que a televisão preto e branco, quando surgiu a TV colorida, ninguém mais usou a televisão preto e branco. Por quê? Ela passou a ser um rudimento em relação à TV colorida. Não deixou mais, não precisou mais ser usada, não havia mais necessidade do uso. Então, abençoados, veja bem, congregar sim, com rudimentos não.
e rudimentos são elementos ultrapassados, fora do uso, já que não se usa mais. Vamos ler aqui então a primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 11, no versículo 17, e aproveito aqui para mandar um abraço para o aniversariante do dia, não é isso? O abençoado George Valente, abençoado guerreiro que defende essa palavra com toda a força, com todo amor, com toda a fé. Um abraço para ti, abençoado, orgulhoso de estar fazendo fileira contigo nessa palavra. Você é um anjo, um espírito muito especial que o nosso Pai separou para estar aqui nesses dias. Um abraço para ti e de toda a minha família. Abençoado com todas as bênçãos. Então vamos ler aqui, a primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 11, no versículo 17. Pegue a sua Bíblia, anote e escreva aí, porque ontem eu aprendi com o abençoado Orlando Alves, eu aprendi uma coisa muito importante, que ele dizia na sua ministração ontem, que o Evangelho se estuda, se aprende com a Bíblia aberta. É necessário que você tenha uma Bíblia, é necessário que você confira o que está ouvindo, o que está se falando, porque senão você pode ser enganado. Porque acabou aquele tempo que acontecia assim, por que você está fazendo isso? Não, eu estou fazendo porque meu pastor mandou, eu estou fazendo porque foi recomendação do padre lá da minha paróquia, não, foi o pai de santo que me ensinou assim, então eu faço assim. Esse tempo acabou, abençoado. Pegue a sua Bíblia, estude, a tecnologia está muito avançada, o conhecimento está assim de uma forma muito fácil de ser alcançado. Não é possível que hoje em dia alguém seja enganado com tanta tecnologia que está aí. Então pegue a sua Bíblia, procure estudar, procure conferir. E pegue um papel, uma caneta e vá aí anotando. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 17, diz assim, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nisto, porém, veja bem o que Paulo disse, nisto, porém, que eu vou dizer-vos, nisso que eu vou falar a vocês, não, preste bem atenção no que ele fala, não vos louvo. Olha o que Paulo disse. Paulo estava fazendo uma recomendação à igreja de Corinto e já começou falando o seguinte, isso que eu vou falar para vocês não tem louvor, não tem elogios, o que vocês estão fazendo não é nada de bom. E continua falando, porquanto, olha o motivo da conversa aqui de Paulo. Porquanto vos ajuntais, vos congregais, vos reunis, vos ajuntais-vos, não para melhor. Olha que classe de discurso que Paulo tinha autoridade para fazer isso. Não para melhor, senão para quê? Para pior. A igreja de Corinto, ela estava se reunindo não para melhor, diz o apóstolo Paulo, mas sim para pior. Então, abençoado, o Evangelho, ele fala aqui, fica bem claro, eu penso que fica bem claro aqui, ele fala de duas maneiras de congregar, fazer reuniões, duas maneiras de se estar juntos, duas maneiras de estar reunidos, duas maneiras, uma para melhor, nesse que Paulo disse lá, para aquela igreja, e outra para pior. Ele não disse assim, não estão fazendo reunião, vocês não estão congregando, vocês não estão se juntando, não. Ele disse, vocês estão se reunindo para pior, mas existem duas maneiras, uma para melhor e outra para pior. Paulo estava falando que a reunião daqueles abençoados, o ajuntamento deles, o que eles chamavam de culto, estava para pior, estavam procedendo, estavam fazendo a reunião de maneira errada, não estava correto, não estava certo. Então, abençoados, veja bem, uma coisa muito séria, muito importante que nós temos visto aí nesses dias, é que o Evangelho da graça de Deus, quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando de toda a Bíblia. Quando nós falamos aqui Evangelho, estamos falando de Romanos até Hebreus, o mistério que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, que foram os mistérios que foram revelados a ele. O Evangelho, ele não ensina a ninguém, veja bem, não ensina a ninguém a não congregar. Não existe aqui nenhuma recomendação, olha, não façam reunião, não se ajunte, muito pelo contrário. Hebreus capítulo 10, versículo 25, é um texto que nós lemos bastante quando falamos desse assunto. Vamos ler aqui mais uma vez. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo para aqueles abençoados. Não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar, como é costume de alguns.
Alguns tinham costume lembra a lei, costume lembra as obras da carne, lembra as obras de Moisés. E ele disse, ó, não deixando de congregar, como é costume de alguns. E mais, ele diz, ó, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquela igreja, aquele povo, estava esperando um grande dia. E enquanto esse dia não chegasse, ele falava, ó, vamos congregar, vamos estar juntos. Mas isso não quer dizer que não se pode mais congregar depois desse dia. Porque, olha, veja bem, uma coisa muito séria que nós temos que falar, uma coisa muito importante. Você que conhece o Evangelho da Graça, você que talvez não conheça, que está chegando agora, alguns, veja bem, alguns lobos, uma palavra até meia um pouco forte, mas alguns lobos disfarçados de graça, disfarçados de graça, que ensinam a não congregar. Não, esse negócio de congregar já acabou. Pessoal, olha, eu me pergunto, que graça é essa que impede eu estar perto daquele que eu amo? Que amor é esse? Que não, vocês não podem estar juntos, você não... Que amor é esse? O apóstolo Paulo, escrevendo lá no acontecimento dele, lá na carta de Atos, no livro de Atos, escrito por Lucas, ele fala aqui uma coisa muito importante numa reunião que aconteceu lá na igreja de Éfeso. Lucas registrou que Paulo falando assim, ó, e que dentre vós mesmos, dentro da igreja lá dos abençoados que conheciam a graça de Deus, abençoados que conheciam o Evangelho, que sabiam da importância de congregar, olha o que ele disse, e dentre vós mesmos se levantarão homens, isso depois que Paulo morresse, depois da partida de Paulo, se levantarão homens que falarão coisas perversas. Olha, e eu penso que ensinar, deixar de congregar é muita perversidade. Querer ensinar que você não pode estar perto daquele que você ama, daqueles abençoados que pensam igual a você, daqueles abençoados que são seus irmãos no Espírito, eu penso que é uma coisa muito perversa. Para quê? Para atrair os discípulos, para atrair a igreja, para atrair a audiência a si mesmo, para eles serem o centro da audiência, eles serem o apóstolo, eles serem a referência, eles serem os mestres da graça, eles que tiveram a revelação, para isso que estão atraindo a igreja após si, para ensinar essas coisas. E veja bem, abençoado, esse negócio é tão importante, é tão assim, tão necessário, que o próprio Deus, quando ele esteve aqui nos seus dias de carne, ele mesmo, na sua manifestação chamada carne, chamada Jesus de Nazaré, ele falou em congregar. Lá naquele pacto, quando ele ainda estava naquele corpo de carne, ele mesmo falou, olha, Mateus capítulo 18, vamos ler aqui no versículo 20, veja o que disse Jesus de Nazaré. Você também conhece bem esse verso? Olha só, porque disse Jesus de Nazaré, o próprio Deus, quando esteve aqui na manifestação de carne, diz assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 separados, não, pessoal, 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso lá naquela dispensação, naquele pacto, aí eu estou no meio deles, quando estiverem 2 ou 3 reunidos. Olha, pessoal, por que ele disse 2 ou 3? Porque um só não faz reunião. Eu estou aqui sozinho, eu não estou reunido, eu estou só. Mas se tivesse mais uma pessoa aqui do meu lado, conversando comigo, então seria uma reunião. Por isso que Jesus disse, ó, aonde estiverem 2 ou 3, estimulando a reunião, estimulando o ajuntamento dos irmãos, das pessoas que se amam, das pessoas que entendem o Evangelho. Hoje, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, não é estar no meio de vós. Deus não está no nosso meio, Ele está em nós, em vós. Hoje, o Espírito dele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor, um Espírito, aqui ó, Espírito com ele. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz que o mistério, vamos ler, esse aqui é um verso bem importante, Colossenses 1, 27, olha só o que diz. Aos quais Deus quis, olha, começa assim, Deus querendo. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Se você é um gentio, se você não é judeu, esse mistério aqui é para você. Que é Cristo aonde? Do lado? Na frente? Atrás? Não. Cristo em vós.
esperança da glória. Em é dentro, abençoado. Uma oração que eu fazia muito, né, isso quando eu estava lá na religião, orava, Senhor, que vá na minha frente. Não vai, abençoado. O Senhor, Deus não vai na sua frente. Senhor, faça isso aqui do meu lado. Senhor, me guarde. Não, abençoado. Deus não vai na sua frente, Ele não vai atrás, Ele não vai da esquerda, não vai na direita, porque Ele está dentro do teu espírito. Hoje, depois que Ele morreu e ressuscitou, o próprio Deus habita dentro de você. Não importa onde você vá, não importa de onde você vem, não importa onde você chega. Quando você vai, quando você chega, o próprio Deus chega com você. O próprio Deus está em você. E isso não pode mudar, foi o próprio Deus que fez. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que recebeu aí esta revelação, que é Cristo em vós, ele mesmo deixou um exemplo de congregar, que eu gostaria aqui de ler com os abençoados. Volte lá a carta que Lucas escreveu a Atos, no último capítulo, no capítulo 28, no verso 30 e o verso 31. Um exemplo aqui do apóstolo Paulo de congregar. Olha só como é que procedia, porque muitos falavam assim, não, é porque essa história de 2 ou 3 reunidos foi antes da cruz e depois da cruz acabou. Vamos ver se acabou. O apóstolo da graça, aquele que disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, olha o exemplo que ele deixou aqui de congregar. Versículo 30, Atos, capítulo 28, versículo 30. E Paulo, o apóstolo da graça, escreveu aqui Lucas, ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, ou seja, na sua própria casa. Não foi num templo construído com pedra de mármore, porta aquela de aeroporto, aquele ar-condicionado, não, na sua própria casa, na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Todos, não apenas um, todos. E o versículo 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O apóstolo Paulo congregava na sua própria casa. Ele fazia reuniões na sua própria casa, ali junto à casa que ele alugou, incentivando, nos dando exemplo que congregar é bom, mas da maneira correta, da maneira certa, para melhor e não para pior. O congregar, abençoado, essas reuniões acontecia na casa de Paulo e também na casa de outros irmãos. Se você procurar aqui, se você ler a história aqui, vai ver que havia outras reuniões na casa de outros irmãos, que diz na casa de Priscila, na casa de Áquila, que havia também, aconteciam reuniões, aconteciam congregar também com esses irmãos. E importante entender bem isso, vamos repetir aqui, que quando nos reunimos, quando nós estamos reunidos, quando nós congregamos, Cristo não está no nosso meio. O Senhor vai passar no meio da sua igreja, o Senhor está visitando a sua igreja. Isso não é verdade, meus pais. Cristo não está no meio, Cristo está em nós, aqui, ó. Ele não fica, ele não vai, ele está em nós. Aonde você está, em qualquer lugar, em qualquer situação. 1 Coríntios 3,16, vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios, vamos ver. Olha o que diz aqui, ó. Primeira carta que Paulo escreveu a essa igreja, 3,16, ele diz assim, 3,16. Não sabeis vós, olha, para você que pensa que o Senhor, que Deus está na sua frente, que o Senhor vai abrir uma porta para você, olha o que ele diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus, o próprio Deus, habita em você, dentro de você. Ele não vai te visitar. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos, nos alegramos juntos, o próprio Deus habita no nosso espírito. Ele não vai nos visitar. Essa história de fazer culto, fazer reunião para buscar o Espírito de Deus, para buscar a presença de Deus, abençoado, isso é se reunir para pior. Por quê? O próprio Deus já habita em você, dentro do teu espírito, está escrito. Ele é habitação, ele fez o teu espírito de habitação. E olha, não é alugado não, como fez o apóstolo Paulo lá naquela casa que ele morava, não foi alugado não. Ele comprou, ele pagou o preço para habitar em você, e um preço muito caro. O próprio sangue lá, a cédula que ele usou, o cash lá, foi o próprio sangue de numa cruz, para habitar no teu espírito. Não foi qualquer coisa não, e não adianta querer
despejar, porque ele não vai sair não, porque ele disse que é uma vez para sempre. E veja bem, abençoados. Agora, por que falamos congregar sim, com rudimentos não? Rudimentos não. Você já entendeu que congregar é bom. Agora, por que com rudimentos não? Porque os rudimentos, veja bem, quando nós falamos de rudimentos, aquelas coisas ultrapassadas, faziam parte do tempo de Jesus de Nazaré, que estava no meio de vós, tempo da lei de Moisés. Os rudimentos são coisas daquela época. E o Evangelho faz uma recomendação quanto a essas coisas, no capítulo 6 de Hebreus, 6:1. Olha o que ele diz. Pelo que, deixando já, quanto aos rudimentos, por que nós falamos aqui? Olha, esquece essa história de rudimento. Não dá para congregar, não dá para fazer uma reunião de graça usando esses rudimentos. Por quê? Olha, 6:1. Pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de quem? De Cristo. As doutrinas dos rudimentos de Cristo. Prossigamos até a perfeição. Uma reunião que tiver rudimento não é uma reunião perfeita. Não é, porque está envolvida com rudimentos, com coisas imperfeitas antes da cruz. Não lançando de novo aqui. Olha aqui, ele traz aqui uma pequena relação desses rudimentos. Está faltando muita coisa aqui, não é isso? Olha só. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essas coisas não podem acontecer dentro de uma reunião em graça, porque seria para pior. Congregar sim, com rudimentos da lei de Moisés, com rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré, isso, abençoados, nós não fazemos. Por que nós não fazemos? Porque o Evangelho diz que essas coisas são para deixar batismo nas águas, jejum, Santa Ceia, e essas coisas têm que ser deixadas. Fé em Deus. E às vezes as pessoas nos perguntam, então eu não tenho que ter fé em Deus? Não, pessoal, não, porque agora o negócio mudou. A fé que está em você não é sua a Deus, foi Deus que imputou em você, mudou a direção. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, Deus que imputou essa fé. Você crê em Deus? Não porque você quis, porque você tomou um choque, né? Passou por uma situação difícil, então a partir de hoje eu vou crer em Deus. Isso não é verdade. Não, você crê nele, independente de qualquer situação. Você pode estar muito feliz ou pode estar muito triste, porque você vai crer nele de qualquer maneira, porque foi ele, o Deus, que imputou em você esse dom de crer nele. Por isso que nós falamos que crer em Deus virou um rudimento. Uma reunião em graça, veja bem, qualquer reunião, se você diz, não, nós vamos aqui nos reunirmos em graça, não pode ter, por exemplo, aquela chamada Santa Ceia, o copinho com vinho e um pedacinho de pão. Não pode. Por quê? Porque quando falamos de reunião em graça, veja bem, para ficar bem claro, quando nós falamos aqui em reunião em graça, estamos falando da revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Porque se você procurar uma igreja chamada evangélica, todas elas promovem essa reunião com Santa Ceia. E Santa Ceia, essa chamada Santa Ceia, é uma celebração ao morto. Ao morto. Você veja bem, eu fiz muito isso por mais ou menos uns 30, 35 anos, e eu mesmo falava, fazer isto em memória de mim, disse Jesus de Nazaré, até que eu venha, até que eu ressuscite. E ele morreu, ele ressuscitou, ele já voltou lá no terceiro dia, já voltou. E as pessoas estão aí fazendo reuniões, Santa Ceia, para comemorar, para falar que ele morreu. E ele morreu, mas já ressuscitou, ele já voltou, ele já mandou parar de fazer isso. Santa Ceia é uma reunião para pior. Nós não fazemos Santa Ceia na nossa reunião, porque Cristo está vivo, ele já viveu, já ressuscitou, já voltou. E isso nós falamos, ele habita no nosso espírito. Como é que eu vou fazer aqui uma reunião, nos reunir com alguém para comemorar, para anunciar a morte daquele que está vivo? Imagina, eu tive meu pai na carne, ele já não está mais entre nós, mas imagina quando ele estava aqui vivo. Hoje vamos aqui fazer uma reunião em memória de meu pai, e meu pai sentado ali do lado, olha o problema que eu ia arrumar com meu pai. Ele está vivo, como é que eu vou fazer em memória? Agora, depois que ele foi, que ele morreu e não voltou mais, aí sim, eu tenho memória do meu pai.
porque ele não está mais aqui. Mas o nosso Deus, o Pai do nosso espírito, eu não posso ter memória dele, porque ele ressuscitou, ele está vivo e habita no nosso espírito. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, vamos ler aqui um verso aqui que fala bem esse assunto, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, da lei de Moisés, lá de Jesus de Nazaré, dos rudimentos, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, sem a lei, porque Cristo, veja bem, porque Cristo, nossa Páscoa não é um pedacinho de pão, não é um copinho lá de vinho, não. A nossa Páscoa é Cristo, já foi crucificado por nós. Ele já morreu, ele já ressuscitou e ele já voltou, habita no nosso espírito. Por isso que nós não fazemos reuniões com Santa Ceia, porque isso é se reunir para pior. Estamos anunciando a morte de quem está vivo. Imagina, pessoal, que coisa triste é essa, isso? As nossas reuniões tem que haver graça e verdade. Não pode haver nada da lei de Moisés que já acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. As nossas reuniões, nós nos reunimos sim, fazemos reuniões sim, mas com graça e com verdade. Romanos capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos, olha só, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os agentes pelo seu nome, graça e verdade. O próprio Jesus disse que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou. As nossas reuniões que nós fazemos, abençoados, tem que haver graça e verdade, porque senão será uma reunião para pior, igual aquela igreja que o apóstolo Paulo denunciou. Vocês estão se reunindo para pior. Se você está participando de uma reunião no sistema religioso que tem essas coisas, rudimentos, você está se reunindo para pior. Podemos nos reunir sim, estarmos juntos sim, mas tratando sempre com a verdade, tratando sempre com o evangelho da graça. Imagina, você sai da sua casa, vai para um local, se reunir lá com os seus amigos, com seus irmãos, para tratar com mentira, e muitas das vezes até ser chamado de ladrão lá, porque não deu lá o dinheiro, e às vezes você não tem. Abençoado, fuja deste lugar, não frequente esse lugar, porque neste lugar que tem rudimento da lei de Moisés, estão se reunindo para pior. Então, abençoados, veja bem o que nós queremos te dizer. O errado não é congregar, porque muitos já disseram aí, não, porque não pode congregar. O errado é se reunir, é se juntar para praticar os rudimentos da lei de Cristo, da lei de Moisés, os rudimentos de Cristo. Isso que é errado. Você se reunir para fazer jejum, fazer santa ceia, essas coisas que não pode, abençoado. Não está errado, aí a reunião fica para pior. O Evangelho diz que a nossa reunião tem que ser de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Vamos nos ajuntar, vamos nos reunir para falarmos a respeito da graça de Deus. Isso sim, isso que seria para melhor. Então vamos ver aqui, olha, em Romanos, vamos aqui adiantar mais um pouquinho, Romanos capítulo 11, no versículo 6. Veja aí o que diz aí o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 11, versículo 6. E veja bem, o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, foi aquele que Deus escolheu para revelar esse mistério que estava oculto desde os tempos eternos. E ele escreveu em 14 cartas, de Romanos até Hebreus, e nós estamos aqui anunciando esse evangelho que foi iluminado pelo próprio Deus na nossa mente. Romanos capítulo 11, no versículo 6, ele diz assim, ó, mas... Veja bem, leia com bastante tranquilidade, analisando. Mas, se é por graça, e é por graça, abençoado, o pacto atual, depois que Cristo morreu e ressuscitou, é um pacto eterno para sempre, é a graça de Deus. Mas se é por graça, e as nossas reuniões têm que ser por graça, são por graça, não é pelas obras, diz o apóstolo Paulo. Se é por graça, não é pelas obras, porque não pode, não tem como misturar graça e obras, não tem, são dois pactos diferentes. Se colocou obras, a graça
desaparece, não funciona, passa a ser para pior. Não é com rudimentos de Cristo, não é com mandamentos da lei, não é pelas obras. As nossas reuniões não são reuniões com obras da lei de Moisés. Por quê? Diz o apóstolo Paulo. De outra maneira, diferente do Evangelho da Graça de Deus, quando Paulo fala de outra maneira, é qualquer coisa diferente do que ele escreveu nas 14 cartas, a graça, as nossas reuniões, o nosso congregar, o que nós vamos fazer quando estivermos juntos, já não é graça. Se tiver, olha, se tiver uma gotinha de rudimento, diz lá que um pouquinho só de fermento que estraga toda a massa, né? Esse leveda acaba com tudo. Se tiver um pouquinho de rudimento, a reunião já não é mais em graça. Não, mas é só um envelopezinho aqui que nós vamos passar aqui. Abençoado, acabou com a reunião em graça. Não, é só uma vezinha que nós vamos colocar a nossa mão na cabeça do irmão. Pessoal, acabou com a reunião em graça, já não é mais graça. De outra maneira, não é graça, não é para melhor, já é para pior. Já não é para melhor a reunião, e sim para pior. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que existem outras maneiras, muitas maneiras, abençoadas, de se fazer reunião, de se congregar, diferente da graça, práticas e praticadas pela religião. Se você for procurar uma maneira diferente, olha, só que rapidamente eu poderia falar para você 613, porque é o que os mandamentos, os rudimentos da lei, são 613 reuniões. Qualquer uma que tiver esse tipo de prática, já não é em graça. Existem outras maneiras. Por isso que o apóstolo Paulo disse, de outra maneira, diferente do Evangelho, a reunião já não é em graça, o congregar já não é em graça, e não é para melhor, é para pior. Deixa eu te dar mais aqui alguns exemplos, que são tantos exemplos, mas nós separamos aqui alguns. Olha só, reuniões de libertação, o famoso culto de libertação. Eu não sei se você já ouviu, se você já participou nisso. Uma certa vez, quando eu participava lá do sistema religioso, eu arrumei uma briga lá com o presidente, eu arrumei uma briga com ele, porque ele não quis botar lá no local lá, é culto de libertação. Eu arrumei uma briga com ele, abençoado. Mas depois que Deus iluminou meus olhos, eu passei a entender Gálatas capítulo 5, olha o que diz aqui, Gálatas, por que uma reunião em graça não pode ter culto de libertação? Gálatas capítulo 5, versículo 1, veja bem o que diz: estais, pois, firmes, aonde? No culto de libertação? Não, na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha aqui a terminação do verbo. Libertou, já aconteceu, foi no passado, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Nos libertou. Agora, a pergunta é isso: como é que você vai procurar se reunir num culto de libertação? Libertar do que, abençoado? Se você já nasceu livre. A nossa libertação, que Paulo diz aqui, aconteceu ali na cruz. Se você nasceu depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o que você quer se libertar do quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, você não precisa de libertação, você não precisa dessa tal liberdade. Você precisa de conhecimento. Você precisa saber da sua posição em Cristo Jesus, para se reunir de maneira correta, trazendo louvor àquele que te libertou. E qual é a nossa posição em Cristo Jesus? Somos livres. Você é livre, abençoado, para fazer o que você quiser. Você está livre do pecado, você está livre do diabo, você está livre do inferno, você está livre de qualquer coisa, você está livre até de você mesmo, mas se comportando de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho diz que você planta, você colhe. O abençoado faz tudo errado. O abençoado planta da pior maneira possível. Ele planta tudo segundo a carne. Se enrola, se amarra na sua própria carne. Aí ele procura um desses lugares que se reúnem, pensando que ele está prisioneiro. Você está prisioneiro do seu falta de conhecimento, abençoado. Você precisa de educação. Você precisa se comportar de acordo com o que você é, com a liberdade que Cristo te deu. Se você se comportar de acordo com a liberdade que Cristo te deu,
você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Você vai se sentir uma pessoa livre, podendo ir e vir sem o menor constrangimento, sem o menor problema, sem medo do diabo, sem medo de inferno, sem medo de condenação nenhuma. Porque não existe condenação para quem está livre em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É isso que você tem que entender. É isso, para isso que servem as nossas reuniões, para falarmos dessas coisas, para conversarmos desses assuntos, para levarmos para os nossos irmãos, para eles entenderem a nossa posição em Cristo Jesus. Nós não nos reunimos para fazer festa, para dançar, até fazemos essas coisas que é muito bom, né? Comer, beber, é uma coisa muito boa, mas a nossa reunião é sempre para melhor, de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. Imagina você uma igreja que se diz em graça, é fazer reunião para Deus te abençoar. Uma certa vez, tem um tempinho, eu estava perto da casa da minha mãe, fui na padaria, aí passou um carro de som e estava lá anunciando: venham buscar uma bênção, uma igreja, um lugar chamado igreja, né? Venha buscar a bênção. Deus tem uma bênção para você. E anunciando lá o dia da reunião, a hora que ia acontecer, chamando as pessoas para se reunir naquele local, porque Deus teria ali uma bênção para cada um. Olha, abençoado. E nós temos visto muitas dessas pessoas se reunindo com essa intenção, indo nesses lugares, até contra, né? Porque Deus me deu uma bênção. E olha só, vamos resumir aqui. Isso é uma reunião para pior. Quando alguém vai em algum lugar, não, eu vou lá porque Deus vai, quando eu chegar ali, que eu vou fazer alguma coisa e Deus vai me dar uma bênção. Isso é se reunir para pior. Por quê? Você já é abençoado com todas as bênçãos desde antes da fundação do mundo. Olha, Deus já te abençoou, você já nasceu abençoado com todas as bênçãos. E veja bem, abençoado e predestinado. Vamos ler aqui. É melhor a gente ler, né? Porque aí você confere na sua Bíblia aí o que diz aqui, ó. Bendito, Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando do próprio Deus, hein? Aqui não cabe aqui um apóstolo, não cabe aqui um pastor, não cabe aqui um pai de santo, não cabe aqui um papa, não, aqui é Deus mesmo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha, preste aqui mais uma vez atenção na terminação do verbo. Abençoou, não é que vai te abençoar, ele já te abençoou com todas, uma só? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos já estão no teu espírito abençoado. Você é um abençoado. Não, é que eu preciso de dinheiro. Vai trabalhar então, abençoado. Vai estudar, vai se qualificar, que abençoado você já é. Você não precisa se reunir num lugar para pedir a Deus uma bênção que Ele já te deu. Ele já te abençoou com todas as bênçãos e te capacitou a trabalhar e a estudar para você ter que você quer, porque abençoado você já é, abençoado e predestinado com todas as bênçãos, predestinado para ser filho de Deus. Olha o versículo 4. Como também, ou seja, da mesma maneira que Ele te abençoou no teu espírito com todas as bênçãos, também nos elegeu nele quando? Quando é que aconteceu isso? Essas bênçãos, esse abençoado com todas as bênçãos e essa predestinação, quando foi que aconteceu? Antes da fundação do mundo, antes de você chegar nesse corpo aqui, quando você ainda era espírito, Ele te abençoou e te predestinou para que fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, abençoados, você já é abençoado, você já é predestinado desde antes, predestinado para ser filho de Deus. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, quando você nem estava muito longe de você chegar nesse corpo de carne, e Deus já havia escolhido você para filho. Nós não fazemos reuniões para oferecer uma filiação para ninguém, porque as reuniões que nós vemos no sistema religioso, eles fazem reunião para oferecer uma filiação nossa a Deus. Se você quer ser um filho de Deus, levante a sua mão, passe à frente, aceita Jesus. Abençoado, isso é se reunir para pior. Venha que Deus vai te abençoar, você vai se tornar um filho de Deus, e isso é reunião para pior. E essa reunião nós não fazemos.
A graça de Deus não ensina esse tipo de reunião. Quando nós nos congregamos para fazer você entender que você já é abençoado e você já nasceu filho, já nascemos filhos de Deus abençoados. Hebreus capítulo 2, versículo 14, veja bem, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos, preste atenção como é que começa aqui, vamos ler aqui, ó. Como é que começa aqui a narrativa aqui do escritor? 2,14, ele diz, e visto como os filhos, está falando de quem? Dos filhos, participam de carne e do sangue. Então, o Filho de Deus, ele participa, ele não é a carne e o sangue. Quando você nasceu nesse corpo de carne, quando seu papai e a sua mamãe se relacionaram e formaram esse corpo lá no ventre da sua mãe, você já era filho. O Espírito, e Deus pegou esse Espírito e colocou dentro desse corpo. E esse mesmo Espírito, ele abençoou com todas as bênçãos lá antes da fundação do mundo e predestinou para ser filho. Só isso, abençoa. Bem simples e bem fácil dessa maneira. Por isso que nós não podemos perguntar, você gostaria de se tornar um filho de Deus? Aceite a Jesus. Ou abençoado, isso é uma reunião para pior e para muito pior. Isso não cabe aqui no Evangelho da Graça de Deus. Depois que Deus fez isso por você, desde antes da fundação do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo disse àquela igreja, vocês estão se reunindo não para melhor, mas sim para pior. É a mesma coisa e hoje nós repetimos essas palavras para todo o sistema religioso. Estão se reunindo para pior e não para melhor. E os abençoados que diz alguns aí que dizem que pregam a graça, olha, não pode fazer reunião por causa que a religião se reúne para pior. Nós vamos nos reunir, mas para melhor. Vamos falar aqui a verdade, vamos tratar das coisas do nosso Pai, vamos tratar aqui do Evangelho da graça de Deus, abençoados. Esse que é a nossa reunião, nos reunimos para melhor. Então, vamos ler aqui um verso, não é isso? O que acontece em nossas reuniões que é para melhor. Como é que é? Efésios é o nosso último verso. Já estamos aqui terminando. Efésios capítulo 1, voltamos lá no capítulo 1, agora só que é o versículo 6. Vamos ler aqui, vamos começar. É um verso aqui tão bonito que nos deixa assim, tão felizes. Vamos ler mais uma vez. Vamos começar aqui do verso 3, mais uma vez. Bendito, já lemos, vamos ler mais uma vez. A palavra do nosso Pai, nós falamos aqui, repetimos várias vezes a palavra do nosso Pai. É isso? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí o versículo 5. Em amor, a sociedade ela separou isso aqui, botou uma vírgula, botou ali para separar, mas é um texto só. Em amor, nos predestinou, nos escolheu, nos predestinou para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade, não segundo eu aceitar Jesus. E o verso 6, onde nós queremos chegar, o verso 6. Para que Deus nos escolheu, para que Deus nos predestinou? Qual o motivo da nossa reunião? Por que nós gostamos tanto de nos reunirmos? Para louvor e glória. Olha só, louvor e glória da sua graça. Nós estamos aqui, Deus nos colocou nesse corpo de carne, depois da cruz, para o louvor e glória da graça. Não temos nada a ver com a lei de Moisés. Para louvor e glória da sua graça, pela qual, pela graça, nos fez agradáveis a Ele mesmo, a si mesmo. Deus te abençoe, Ele está tremendamente agradado de você. Ele está muito agradado. Quando Ele te olha aí no teu espírito, onde Ele está, Ele fica muito feliz. Ele se agradou de você pelo que Ele fez lá na cruz. Efésios capítulo 5, versículo 27, Ele diz que Ele se entregou a si mesmo para ver a igreja santa, irrepreensível, sem pecado, sem ruga, sem mágoa, perfeita. É assim que Ele te vê, Ele está agradado de você. Nós, quando nós nos congregamos, não nos congregamos com rudimentos religiosos. Não existe, não pode haver rudimentos da lei de Moisés, rudimentos lá da doutrina de Cristo, numa reunião chamada reunião em graça. Se tivesse, você identificar, abençoado,
corra, não vá nesse lugar, porque se você participar dessa reunião, você vai estar se reunindo para pior e não para melhor. É necessário reunir, é bom. O mundo hoje, principalmente aqui no Brasil, vamos falar aqui do nosso país, está vivendo um momento que os governantes, por um problema de saúde, está pedindo, determinando que não aconteça aglomeramento, assim, essas coisas, esse ajuntamento aí, mas isso é uma outra história. Mas normalmente nós nos reunimos não para pior, nos reunimos de acordo com a graça de Deus, para o louvor e glória da sua graça, para louvarmos a Deus. Por quê? Porque Ele morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Congregamos para o louvor da glória daquele que ressuscitou. Deus sobre todas as coisas. Não nos reunimos aqui para orar por ninguém, não nos reunimos aqui para pedir bênção de Deus, não nos reunimos para batizar ninguém nas águas, nada disso, abençoado. Somente para agradecer. Somos agradecidos, somos eternamente agradecidos para anunciar tudo que Ele fez por nós, desde antes da fundação do mundo. Porque o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, não começou quando você nasceu. Não, pessoal, essa história que, olha, a partir de hoje, não. A nossa história com Cristo, com Deus mesmo, começou desde antes da fundação do mundo. Quando Ele nos escolheu, quando Ele nos abençoou, quando Ele nos predestinou no Espírito. Ali que começou a nossa história com Ele. Por isso que hoje nós somos gratos a Ele por toda essa existência. Não apenas depois que nós nascemos, aceitei a Jesus porque Ele foi muito bom comigo. Não, Ele foi excelente contigo, mas desde antes da fundação do mundo. Congregamos para o louvor da glória daquele que ressuscitou e hoje habita aqui no nosso espírito. Abençoados, eu recebo que hoje seja aí o melhor dia da sua vida. Recebo que você entenda a sua posição em Cristo e quando você se reunir, se reúna mesmo com seus irmãos, sempre que for possível, mas que se reúna para melhor e não para pior, sem os rudimentos da lei, sem jejum, sem batismo, sem aquelas coisas lá que diz lá o Evangelho da Graça de Deus. Abençoados, compartilhe aí a mensagem, te incentivo mais uma vez, se inscreva no nosso canal se por acaso você ainda não é inscrito. Por qual razão? Para que a palavra corra e seja glorificada. E gostaria aqui de encerrar, mandar um abraço para o meu amigo Orlando Alves, abençoado, que eu empresto meu ouvido para ele, para ouvir essa verdade. Não são muitos abençoados que estão aí falando a verdade. Alguns estão aí naquele contexto lá do apóstolo Paulo, que se levantarão muito do meio da igreja, querendo atrair os membros para si mesmo, mas para esse eu empresto meu ouvido porque está falando do Evangelho da graça de Deus. Abençoados, recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que Deus mesmo venha iluminar os teus olhos, como disse o apóstolo Paulo. Melhor domingo a todos e um abraço aí do seu irmão em Cristo Jesus, Denilton Cardoso. Abençoados com todas as bênçãos.